Olá, amigos! Bem-vindos ao programa Política em Foco, em sua segunda temporada. O programa Política em Foco, você sabe, você fica por dentro dos principais fatos e notícias que movimentaram o mundo político em seus bastidores. Aqui nós iremos receber governadores, prefeitos, deputados, senadores, jornalistas, entre outras autoridades que irão discutir os últimos acontecimentos e também passar as suas opiniões sobre tudo o que está acontecendo. E no programa de hoje, fazendo a abertura dessa segunda temporada, eu tenho o prazer de receber aqui em nossos estúdios em São Paulo o jornalista Walter Siglione. Valtinho, boa noite, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Obrigado, Gil, obrigado a vocês, né? E participar dessa segunda temporada do Política em Foco, porque apesar da gente ter muita informação política, a sua de qualidade. Né? Estou muito satisfeito de estar aqui com vocês. Você que nos acompanha, olha, o Walter Siglione, vice-presidente da Associação Paulista de Imprensa e vice-presidente da TV Aberta de São Paulo. Em 2014, o Valtinho concorreu ao maior cargo do Executivo paulista, pleiteando aí a cadeira de governador do estado de São Paulo pelo então PRTB e consagrou aí sua carreira como homem destinado à função pública. Participou aí da elaboração de vários planos de governos e ações também governamentais. Com esse acesso livre aí aos parlamentares, acumula aí um prestígio gigantesco junto a toda a classe da política nacional. E então, a partir de agora, você vai conhecer um pouquinho mais sobre o Walter Siglione e também as suas opiniões sobre os principais fatos. Valtinho, diante de um currículo tão grandioso desse, a gente sempre se pergunta, né? Como que você vê esse cenário político atual que nós estamos vivendo agora? Ele foi controverso. Eu confesso que, como você citou em 2014, quando a gente estava candidato a governador de estado, o panorama era de um certo equilíbrio, né, com partidos mais PSDB e tal. Então você vislumbrava uma política talvez com ideias equilibradas e dois lados sempre, direita e esquerda, mas não exacerbados. Hoje, passado o primeiro impacto pós aquela eleição, né, 2018, e vindo toda essa questão de Covid, eu percebo que esses lados eles ficaram vinculados e não tem ainda o senso do equilíbrio. Né? A política ela ainda tende tendenciosa para os dois lados, sem poder fazer o que a gente interessa muito na União, que a política partidária faz a política pública acontecer. Né? Então, é neste pedaço que você fala como está a política, que elas não se vinculam ainda. Eu penso que, Gil, se essa próxima eleição a gente vai chegar ao equilíbrio, porque a tendência é você ter um ponto de centro, né? O equilíbrio sempre é o melhor, né? A gente já está caminhando, Valtinho, para o primeiro ano de algumas prefeituras, de alguns governos e principalmente da presidência da República. Passamos aí por uma eleição conturbada. A gente não pode negar que a última eleição no Brasil foi bem conturbada, questionada, mas as coisas se ajeitaram ao longo do tempo, muita coisa ainda ficou sendo discutido, como, por exemplo, os atos de janeiro, de 8 de janeiro, que até hoje é discutido por muita gente, e entre outras situações normais. Então, a gente tem, falando aqui do estado de São Paulo e do Brasil, duas frentes que a gente tem como quase que opositores, né? A presidência da República com o Lula e o governo do estado com o Tarcísio, que a gente sabe que não são do mesmo partido, não dividem a mesma opinião geral sobre as coisas. Mas como é que você vê, fazendo um paralelo, União e Estado, como é que você está vendo esse quase primeiro ano de mandato das figuras? Quando a gente pensa no administrativo do Estado, você vê que o Estado tem demandas altas com a União, né? Uma delas é a dívida do Estado com a União, né? Para quem não sabe, o Estado vinculado em dívidas de passagem de impostos, só o Estado de São Paulo hoje deve gerar uns 2 bilhões de reais mensais. Né? Para que esse equilíbrio aconteça, a gente tem que ter os dois governos conversando. Né? Nesse aspecto, entre a parte orçamentária, fora a parte política, a parte administrativa orçamentária dos dois entes, elas estão andando.
um pouco a revelia do que aconteceu na última gestão, porque o governo federal teve desvinculação de receita da União e tal, então meio que não fazia o repasse para os estados. Mas nesse aspecto, administrativamente, eu não estou vendo nenhum problema. Até porque o Tarcísio, ele hoje se vinculou à figura do Bolsonaro, mas ele também, né, aliás, está saindo disso, mas ele também trabalhou para o governo, da Dilma. Tal. Sim, então ele é um cara administrativo. Né? E o Estado, pelo tamanho, volume de recurso financeiro que o Estado propicia, ele não pode ser diferente. Então é empurrado tanto o Estado como a capital de São Paulo. Como a capital. Não sei se eu deixei claro. Politicamente, eu sinto que ele não fala tanto para claquete, né? Porque político, quando está falando, não é para o opositor, é para claquete. Claro. Né? Eu sinto que o Estado de São Paulo fala com uma claquete de direita. Aliás, vi uma pesquisa no jornal Estado de São Paulo dizendo que até o TikTok é de direita, interessantíssimo. Mas a capital, ela ainda fala com a claquete de esquerda. Né? Então, politicamente, a população dos 44 milhões do Estado de São Paulo, eles estão difusos entre direita e esquerda. Eu ainda não consegui achar esse caminho político. Essa linha. A gente sabe que um governo, ele só pode ser bem feito se ele tiver um secretariado, um ministério bem escolhido. Sim. Fazendo uma avaliação primeiro da União. Você acha que os nossos ministros foram bem escolhidos, estão desenvolvendo o seu papel? Você acha que dentro de um contexto geral, o nosso presidente está bem apoiado com o ministério que ele escolheu? Me falaram, uma certa vez, quando eu fui candidato, que partido é governo, governo é partido. Eu enxergava governo como metade ou quase a totalidade do ente público, né? O cidadão em si representado. Mas o governo do Lula, ele sempre dá espaço para governabilidade, eles falam assim, né? Então, assim, a representação das casas, mais a representação partidária. O centro lá, que já é um outro, era o MDB, ele continua tendo essa representação. Teve o Podemos, tal, eles começaram a crescer, o PL também meio que perdeu a cara, né? O PP e tal. Mas o Lula, ele privilegia as bases para isso, né? Ele entrega esse pedaço para o partido, esse pedaço para o outro, para poder ter a governabilidade. Na sua visão, um governo de negociação, então? Porque precisa. Uma certa vez falando com o Alckmin, ele fala que ele governava para A e para B, né? Se eu tivesse sido eleito governador, eu tinha que governar para aquele que gostava de mim e para aquele que não governa. Agora, na Casa Legislativa, que é onde ele vai passar os orçamentos dele, passar a execução da LDO, ele precisa ter os dois lados conversando. Então, não existe, na liturgia do cargo dele, ele precisa conversar com todos. Já o Bolsonaro, ele já não tinha tanta facilidade de conversar com todos, mas eu via um pessoal um pouco mais técnico, né? Foi o caso, inclusive, do Tarcísio, que foi ministro dele na época, astronauta e tal, né? Então, o governo tem que negociar, né? Tem que saber fazer essa troca correta. Precisa. São Paulo também está bem representado com seus secretários? Eu tenho reparado que tem muito técnico, né? Um deles, inclusive, foi presidente da OAB, que é o Marcos da Costa, um amigo então, da parte da Secretaria do Deficiente. Tive esses dias com a cultura, né? Uma pessoa técnica que foi da pasta também, totalmente capacitada, uma mulher que veio galgando o técnico desde a educação, né? Eu vi uma boa atuação ontem, eu estava te reportando, do secretário Eleusis, que é da saúde, que foi até o Hospital do Mandaqui verificar em loco, coisas que eu via na época do Jânio, né? Sim. Então, apesar do próprio secretário ter sido deputado, né? Mas eu sinto a diferença nesse aspecto. Aqui é muito mais político, liturgia e tal, e aqui um pouco técnico. Um pouco técnico. Para fazer. Bom, a gente começou o ano já numa discussão muito forte sobre a tal da reforma tributária. Não sei se foi às pressas ou para se livrar do problema, o Congresso, então, a Câmara dos Deputados, passou para o Senado a responsabilidade de votar a pauta. E aí, no Senado, quem acompanha os noticiários sabe que ali foram levantados diversos pontos e que se percebeu que não era possível votar com tanta rapidez como se desejava. Os mais otimistas, então, disseram que em agosto a gente já teria tudo isso resolvido. Nós já estamos caminhando para novembro
e até agora não se acertou ainda. Nós vamos chamar uma reportagem para falar um pouco sobre esses detalhes, até para a gente entender como está funcionando. Porque o relatório sobre a reforma tributária deve ser analisado agora, no dia 7 de novembro, lembrando que a ideia era que isso tudo fosse resolvido em agosto. Mas só em 7 de novembro é que vai ter essa comissão para tentar avaliar alguns pontos que ainda estão extremamente confusos nessa relação. E aí a gente vai acompanhar agora o que anunciou o relator, que é o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, após uma reunião com governadores e secretários. Tem muitos pontos ainda para serem discutidos. Então, nós vamos até a tela do Política em Foco. O Braga vai soltar esse VT para que na sequência a gente possa então comentar sobre esses últimos movimentos que estão sendo feitos em relação à reforma tributária. Na tela do Política em Foco, então, nós vamos acompanhar a nossa primeira reportagem. Os governadores do Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul discutiram na reunião com o relator da reforma tributária, senador Eduardo Braga, pontos que consideram importantes na reforma, como os modelos de tributação estaduais e as participações no Fundo de Desenvolvimento Regional. Reforçamos as nossas posições sobre estes pontos. A preocupação sobre a situação em que a União começa a tributação do CBS antes da entrada do IBS dos estados, que é uma preocupação em que haja salvaguardas para evitar que a União avance na base de arrecadação, fazendo com que quando os estados venham fazer a sua parte da tributação, tenha já um exaurimento da carga tributária, né? Então a gente entende que é importante ter mecanismos de salvaguardas, é um ponto que foi tratado e a gente entende que isso é perfeitamente conciliável. A questão do Fundo de Desenvolvimento Regional, hoje está previsto um valor de 40 bilhões e com critérios de distribuição entre os estados ainda em aberto. A gente entende que agora, já na emenda constitucional, já tem que ser resolvido o critério de distribuição. Falamos do Fundo Constitucional, que o Sul tenha também o Fundo Constitucional, benefícios fiscais, tanto de automotivos como de importação, Fundo de Desenvolvimento Regional, apontando inclusive fontes. O senador Eduardo Braga anunciou hoje o adiamento por uma semana da leitura do relatório, após acordo com os presidentes do Senado e da Comissão de Constituição e Justiça. E ficou acertado então que a leitura do relatório é dia 24 na CCJ, e aí haverá obviamente vistas coletivas, tem o feriado no meio, e isso fará com que muito provavelmente a deliberação será no dia 7 na CCJ e plenário 7, 8 e 9. Olha, uma coisa a gente tem que deixar bem claro aqui, né, Valtinho? Não adianta querer se livrar do texto aprovando de qualquer jeito para depois ter problema. Quando foi para o Senado, ficou muito claro que muitos pontos deviam ser discutidos por pessoas técnicas, pessoas que entendessem de cada situação. Muito bem. Parece que os senadores estão fazendo isso. Estão convocando, inclusive, técnicos para discutir diferentes áreas relacionadas a esse assunto. Verdade. E o que mais chamou a atenção dos amigos, e que a gente deve ressaltar, é que em alguns casos, por exemplo, pontos que a gente nem imaginava que podiam ser levantados, acabaram surgindo. Quando se falava, olha, se a gente aprovar isso, vai dar um efeito lá embaixo. E muito se fala também sobre a arrecadação dos impostos e a distribuição dessa dinheirama toda. Já estamos para novembro. 7 de novembro vai ter mais uma rodada aí. Como é que você está vendo todo esse imbróglio que começou lá atrás com uma expectativa de terminar em agosto? Eu passo a minha vida inteira estudando isso porque eu acho fantástico. Porque o Charada, Ives Gandra são referências. Sim. Bom, a reforma tinha 3 propostas, né? 30 anos de reforma. Assim, ponto 1, né? Não dá para fazer a transição em um ano, né? Não.
A gente está falando de 10 anos para frente, ponto 1, assim, para simplificar. A CCJ, né, a Comissão de Constituição e Justiça, ainda vai analisar, quer dizer, é uma etapa antes para a votação. Ela vai barrar muita coisa, porque, na verdade, a divisão de tributos do país, né, dos impostos e tal, elas estão vinculadas aos entes públicos, né? O município tem tantos tributos, né? Vou exemplificar, sei lá, IPTU, né? O Estado ICMS, que é o maior de circulação do país, e o nacional, o imposto o imposto sobre produção, IPI. Produção, né? IPI. Transformar tudo isso num imposto só é tirar a autonomia dos estados e municípios. Né? Você vai começar a passar o pires na mão, coisa que já acontece. Já acontece, Já acontece. Só que aí vai ficar vinculado esses valores à União para fazer essas redistribuir a base. Redistribuir, tudo. Exatamente. E aí começa toda a politicagem de novo. Né? Eu estou falando só quando entra. Eu não estou falando nem na maneira de cobrar, porque se você pensar que o álcool tem um tributo, que a gasolina tem um tributo, que tudo vincula uma coisa e outra, aí você começa a mexer na estrutura toda. O jurista que é o Charada, em vários artigos dele, fala que essa transição, se fosse para ter uma tranquilidade, demoraria 30 anos se aprovada. Se aprovada. Né? Se aprovada. A primeira coisa é que os estados vão perder a autonomia do ICMS, coisa que foi dada lá no JK, né? Né? Então, vai perder autonomia algumas coisas na prefeitura, nos entes municipais e o Estado. E essa relação, vem aqui, me dá aqui esse valor para eu poder investir em área de economia automóvel. Você vê que até eles ficam meio... Eles não sabem Eles não sabem onde está pisando. Porque onde que vai sair o dinheiro? O dinheiro vai tudo para a União. Né? Tudo para a União. E cada estado vincula a educação de base à prefeitura, a educação de segundo grau, é outra história. É outra história. E essa questão do imposto causa uma certa preocupação, porque alguns municípios não sabem nem como é que eles vão sobreviver. Então, e quando a gente fala em imposto, para o amigo de casa ter uma ideia, nós vamos colocar na tela agora o que já se arrecadou de imposto no Brasil de 1 de janeiro de 2023 até o dia 15. O Braga já colocou na tela aí. São exatamente 2 trilhões, 378 bilhões, 977 milhões, 866 mil, R$488,10. São Paulo, como você bem disse, sempre 37,39% desse montante é São Paulo. Olha lá, 848 bilhões, 144 milhões, 692 mil, R$138,22. Olha o que eu vou falar para você. 3 trilhões é o orçamento do país. Do país. Né? Estamos falando de orçamento, gente. Estou falando de posto, mas estou vinculando. Sim. O estado de São Paulo, na época que eu fui candidato, era 200 bilhões. A gente está falando de 4 vezes a mais. 4 vezes a mais. Né? Então, você percebe o tanto de dinheiro que se arrecada com todas essas metodologias que a gente tira para poder pegar dos produtos esses vínculos de dinheiro. Tudo isso devia estar sendo aplicado em saúde, educação, dentro da LOA, da diretriz orçamentária. Muito escoa. Muito bitributa, muito, né? A luz é uma dessa, a água é uma dessa. E vale lembrar que a gente está... o levantamento foi feito até a primeira quinzena de outubro. Então a gente tem aí 2 meses e meio ainda de arrecadação. Imagina. Isso vai passar dos 2 trilhões e meio aí, com certeza. O orçamento público dos estados termina em outubro, que é onde você faz a lei de diretrizes. Aí você tem um orçamento que é estado. O orçamento da União é novembro. A gente está falando de orçamento aqui 3 vezes. 3 vezes. De arrecadação, no cálculo desse impostômetro. Né? E é essa reforma tributária que está focada exatamente nesse valor. Mas aqui escoa muita coisa. Claro. Por exemplo, a luz tributa 2 vezes ICMS. Tem casos, né? Por que o álcool é 19 e não 17? Porque se o ICMS é 12, porque chega a 19? Agora, existe uma injustiça social muito grande nessa questão, a começar a falar pela tabela do imposto de renda, que ela é desfavorável para a grande maioria. Eu até achei, essa semana o governador, ele vetou aí um projeto de isenção de imposto para carro elétrico. Eu achei até que em primeiro momento, eu falei, puxa, mas aí não vai ter incentivo ao carro. Mas olha só, um carro elétrico hoje no Brasil passa de 250 mil reais. Quem tem dinheiro para pagar isso, tem dinheiro para pagar imposto. É dele que tem que tirar o imposto, não do carro popular. Eu acho que a isenção tinha que estar no carro popular
e dá um imposto maior. Não tem mais carro popular. Não tem mais. O carro popular hoje custa 100 mil reais. Então, pois é, o carro não popular, eu comprei um popular na época de 16 mil reais. Imagina, não existe mais. Isso é balela. Não... É só no Brasil. Só no Brasil. No Brasil. Então, essa preocupação toda com a reforma tributária, hoje a gente está falando em 2 trilhões de reais. Eles estão pensando como é que nós vamos mexer nesse dinheiro o ano que vem. Posso usar o exemplo do carro? Claro, claro. Então, eu acho que a coisa mais engraçada, porque a pessoa pensa que compra o carro é dela. Na verdade, o carro é uma maquininha de fazer imposto para o governo, né? Claro. Você bota gasolina, o que você tem? Imposto. ICMS. IPVA. IPVA é taxa. É taxa. O pessoal vincula IPVA dizendo assim, eu estou pagando IPVA para pagar rua. Na verdade, não. Não. O dinheiro do IPVA vai para a fazenda pública. É taxa. O que paga para o carro ressocializar são as multas. Eu estou pagando uma multa. Aí você paga plano ressocializar, escolinha, essas coisas, política pública. O carro é ICMS, comprou o carro. O IPI. Aí tem o rádio do carro. Você liga o carro, não funciona o rádio? Aquele tem que pagar. ICMS, né? Você vai comprar roda. IPI. Sim, a gasolina, gasolina. Então o carro no Brasil é um banco de fazer dinheiro para o governo. Porque ele rodou, ele E se você não imposto. pagar o imposto que é o IPVA, que não é um imposto vinculado à fazenda, de propriedade, aspas, né? Você ainda perde o carro, né? Ainda perde o carro, exatamente. Então eu acho que esse assunto... Deu mais ou menos ali. Mas é perfeito, é perfeito. Dizem que quem tem carro tem uma segunda família. É verdade. Mas é duas ou três, verdade. Com filhos repetidos. Exatamente. A gente sabe agora que esse assunto não vai parar aí no dia 7 de novembro. Outras questões serão levantadas, outras dúvidas serão levantadas e, evidentemente, muita gente ainda vai ficar naquela questão. A reforma pode até ser votada, pode ser aprovada, mas muitas arestas ficarão e, ao longo do tempo, isso vai ter que ser resolvido de alguma forma. Eu acho que 2030. Por aí. Muito perto. Você está falando em 7 anos. Né? Faz 7. Estou sendo muito 6 anos. Mas pensa mudar todo o sistema de um país em 7 anos. Bom, vamos falar agora de outra coisa. Vamos falar o Brasil. O Brasil ele é muito conhecido, reconhecido mundialmente pelas suas plantações, pelos grãos. O Brasil realmente é um país maravilhoso nessa questão. Falta apoio ainda à agricultura, principalmente aquela agricultura familiar. Ainda falta uma série de incentivos, e entre outras coisas. Mas a safra brasileira de grãos 2023-24 pode chegar a 317,5 milhões de toneladas. Não é brincadeira. Nós estamos produzindo alimentos para o mundo. A safra brasileira nesse ciclo, que pode chegar nesse número que eu falei de 317,5 milhões de toneladas de grãos, foram divulgados aí em outubro pela Companhia Nacional de Abastecimento, conhecida também como CONAB. Para a gente poder discutir esse assunto, você, amigo de casa, vai entender um pouco mais sobre esse assunto na tela do Política em Foco, em mais um VT que o Braga vai colocar para a gente, para depois a gente comentar, na tela do PF. Esse é o primeiro levantamento da safra de grãos 2023-2024. De acordo com a CONAB, será a segunda maior safra da história do Brasil. São 16 tipos de grãos diferentes que são plantados e colhidos. Destaque para a soja, vamos ter novamente um recorde na produção e na área de soja plantada. Serão 162 milhões de toneladas, um aumento de 5,1%. Na área semeada, um aumento de 2,5% em relação à safra 2022-2023. Os plantios já iniciaram no Mato Grosso do Sul e no Paraná. Esses dados mantêm a posição do Brasil como o maior produtor de soja do mundo desde 2020. Entre as principais culturas acompanhadas, o arroz apresenta estimativa de aumento tanto na área plantada quanto na produtividade média. Os dados mostram uma expectativa de produção de 10 milhões e 800 mil toneladas, o que representa incremento de 7,7% em comparação ao volume colhido na safra 2022-2023. Assim como no caso do arroz, a CONAB também
prevê uma recuperação de área para o feijão, podendo atingir quase 3 milhões de hectares. A expectativa para a produção total da cultura é de 3 milhões e 100 mil toneladas, crescimento de 0,8% em relação à safra anterior. Com as novas políticas para o campo agrícola do nosso país, teremos uma expectativa, como vocês ouviram, de um avanço na área plantada de arroz e de feijão. A manutenção da produção elevada de milho, ainda aliada às políticas de formação de estoques públicos, é o principal insumo da proteína animal, o que temos uma previsão de redução do custo. Nossa expectativa indica uma produção recorde de carne, considerando aves, suínos e bovinos, 30,8 milhões de toneladas, com 2,7% de aumento em relação à produção passada. Interessantíssimo. É bem interessante o que ele disse, né? A gente entende que essa concentração de plantações no Brasil está na região sul, sudeste e aí espalhado um pouquinho pelo resto do país. Mas ele falou sobre uma questão que você levantou, a safra política, né? É um incentivo, já compra antecipadamente. Ele compra a safra antecipada. Eu tive um pouco de contato com isso, né? Porque você pode perceber que nas casas legislativas, no seu Senado e a Câmara dos Deputados, você tem alguns parlamentares vinculados ao agrobusiness. Sim, né? sim. Né? Então, esse pessoal, eles conseguem agora exercer essa compra, essa safra comprada para você poder fazer subsídio para incentivar determinado produto. A safra 2024 está praticamente comprada. Banco do Brasil. Já compraram praticamente tudo. Você vê, ele falou de arroz, que o café não é uma coisa que está mais em alta, mas se você está aqui no estado de São Paulo, você identifica, por exemplo, laranja, aqui perto de Araraquara, né, álcool e tal. E eles estão incentivando outras safras para poder fazer preço de mercado. A grande verdade é que o Brasil, 1/3 do PIB dele é agrobusiness, né? Então, a gente ainda não se tocou que o Brasil é esse agronegócio enorme. E vale lembrar que a área plantada do Brasil é muito pequena em relação à área geográfica do nosso país. Eles estão querendo fazer aquela história do crédito carbono, né? Quer dizer, o cara queima lá na terra dele para pagar uma terra... Para pagar aqui. Assim, eu fico analisando, porque entra divisa para o país, a Alemanha faz isso, o pessoal não se toca. A França faz muito isso na Amazônia até, né? Porque lá tem pouca terra e aqui eles vão queimar esse tipo de coisa. Mas a gente tem uma produção nossa, e aí o governo passado falava, que a gente precisa incentivar, né? A gente precisa valorizar isso. Porque você vê, produz de tudo. Produz de tudo. Pergunta alguém que está no interior de São Paulo se quer vir morar para a cidade para trocar. Não, né? não. As feiras de agronegócio... Aquela região de Ribeirão Preto é rica em plantação de cana por causa das usinas. Começa aquilo em Paulínia e vai até Ribeirão Preto, divisa de Minas Gerais, com plantações de grandes usinas para a fabricação de álcool e o açúcar. E entre outras plantações que a gente se vê espalhadas no país. E o país ainda tem, junto com a agrobusiness, as produções de energias alternativas. E limpas, né? Que é a fotovoltaica, a eólica e tal. Sim. E você citou no intervalo da agricultura mais familiar, que ela vai incentivar. Por exemplo, São Paulo tem essa constância. São Paulo tem aqui na Vila Madalena até plantações específicas de café. O Instituto do Estado de São Paulo que lida com café. Então você vê, São Paulo ainda é a capital do café. Pois é. É altamente explorável essa área de agronegócio nossa. E que fica um pouco distante da realidade quando você discute as coisas do dia a dia, né? E se a gente tiver um incentivo maior na agricultura para aumentar o espaço geográfico do nosso país em plantações, nós vamos ser aí uma potência mundial a nadar de braçadas por aí. Todo mundo discute tudo isso. Claro. Há pouco foi discutido o marco do regulatório dos indígenas. Hoje, o que é destinado de território indígena é maior do que a área plantada em todo o país. Então, se a gente pegar essa área e mais o que ainda temos disponíveis para as plantações, o Brasil se torna a maior potência mundial. Tem muita coisa vinculada que a gente ainda não sabe, do interior mesmo ainda. Muita família trabalhando, que está sem posse da terra.
tem a posse da terra, mas tem um papel da posse da terra. Né? Exatamente. E chega a ser injusto, porque, na verdade, o replantio fortalece a terra, solo. Ao invés de a gente ficar construindo, São Paulo, posso só sair um pouco do escopo? Claro. São Paulo tem 180 instâncias hídricas, ninguém sabe disso. Tem muita água debaixo do solo, mas a gente fez muito concreto em cima. Se a gente tivesse feito que nem alguns países da Europa, que espaço verde, espaço que tem construção, Sim. seria maravilhoso. Seria maravilhoso, né? A divisão correta. Vamos fazer o seguinte, nós vamos para um rápido intervalo e já a gente volta, vamos tomar um cafezinho, Sim. Tem coisa boa esperando pra gente. E você de casa também vai tomar o seu cafezinho. Já a gente volta com a segunda e última parte do Política em Foco, tá super interessante e tem muito assunto pra gente discutir. Não sai daí, a gente volta já, é jogo rápido, é o tempo de um cafezinho e nós estamos de volta com Política em Foco. Fique por aí.